família. Pedir para a Elaine dar um tchauzinho assim. Minha esposa Elaine, as crianças também. Pode levantar a mão assim, dar um tchauzinho. Enzo, Luíse e Júlia estão ali me acompanhando dessa vez. No ano passado, eu não me lembro exatamente por qual motivo, mas eles não puderam vir comigo. Eu lembro que eu estava sozinho aqui naquela oportunidade, falando sobre Manassés, né? Com os irmãos, no mês da família também, naquela oportunidade. Mas agora tenho essa alegria de ter minha família comigo. Queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler os 12 primeiros versos desse capítulo. Depois dessa leitura, vou rapidamente situar um contexto, tanto desse capítulo em si, como do livro de Juízes, para entender como esse texto tem a nos ensinar naquilo que eu acredito que, pelo menos, entre outras coisas, deve ser uma família que é dependente de Deus. Num cenário que não era um cenário fácil para uma família servir ao Senhor, depender do Senhor e ser guiada pelo Senhor. Uma família simples e comum, foi usada por Deus para fazer coisas extraordinárias para o seu descendente. E essa família mostra esse fundamento, a dependência do Senhor, e algumas questões podem nos acrescentar. Diz assim, então, a palavra de Deus, Juízes, no capítulo 13, do 1 ao 12. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora, toma cuidado e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Verso 6. Então a mulher entrou e contou tudo ao marido. Um homem de Deus veio falar comigo, seu semblante era como de um anjo de Deus, sua aparência era temível. Não lhe perguntei de onde era, e ele não me revelou seu nome, mas me disse: tu engravidarás, terás um filho, por isso não beberás vinho nem bebida forte, não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da mãe, até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor: Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez, quando ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até a sua casa para dar a notícia ao marido e lhe disse: apareceu aquele homem que veio falar comigo outro dia. Então Manoá se levantou, seguiu sua mulher. Quando chegou perto do homem, perguntou-lhe: és tu o homem que falou com minha mulher? Ele respondeu: sou eu. Então Manoá disse: quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? E o que ele fará? Vamos orar mais uma vez? Pedimos, Senhor, que a tua palavra seja instrumento na mão do teu Espírito, ó Pai, para agir em nós agora, tomando a nossa mente cativa ao Senhor e, Senhor, iluminando nosso coração, para que a nossa vontade seja moldada à tua. Nos ensina, Senhor, e nos fortalece no meio da tua palavra. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. O livro de Juízes, ele serve para mostrar como depois de apenas uma geração, o povo de Deus se afastou facilmente dos caminhos do seu Senhor. Nós temos, por exemplo, nesse capítulo 13, no versículo 1, uma característica que se repetiu nos capítulos anteriores e se repete, na verdade, por todo o livro, que é o início de um ciclo. Se você olhar para o versículo 1 da sua Bíblia, nós lemos ainda há pouco, diz que os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e então, por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Esse ciclo de os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, é um ciclo característico do livro de Juízes.
De tempos em tempos isso acontecia, Israel se desviava do Senhor, o declínio moral, abandonava a lei de Deus, desobedecia ao Senhor, isso trazia consequências. Israel então chorava, lamentava, buscava o Senhor, Deus em benevolência e graça levantava um juiz ou uma juíza, que então libertavam Israel e, infelizmente, o ciclo recomeçava. Logo Israel abandonava o Senhor novamente. O livro de Juízes mostra isso. Nós vemos ao longo do livro esse declínio, o declínio de uma nação. A nação cai em idolatria, adota práticas desonestas, admite práticas perversas dentro das suas fronteiras. De certa maneira, o livro de Juízes não relata só a queda de uma nação, mas a queda das famílias do povo de Deus. Porque não é assim que funciona, não só no livro de Juízes, na vida. O declínio das famílias não afeta as igrejas, a sociedade, uma nação inteira. Assim foi no povo de Israel. Então o livro de Juízes não só está dizendo ou mostrando o enfraquecimento, um ciclo de declínio, de queda de uma nação, mas das famílias na fidelidade ao Senhor, na dependência do Senhor, na busca pelo Senhor. O Senhor havia entregue às famílias a responsabilidade de ensinarem às próximas gerações a lei dele. Deuteronômio capítulo 6, conhecida passagem do Deuteronômio, mostra isso claramente. Lá no capítulo 6 do Deuteronômio, o Senhor havia dito por boca de Moisés: esses são os mandamentos, estatutos e preceitos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te, a fim de cumprires na terra onde estás indo possuir. Era essa terra que eles estavam agora, chegando lá. Para que temas ao Senhor. Lá no capítulo 6 de Deuteronômio, no verso 7, o Senhor falou: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deus havia dado às famílias essa responsabilidade, e ensine às próximas gerações. E o livro de Deuteronômio, inclusive, ele tem uma outra característica, falando já do contexto dele também, que a geração que o recebeu não tinha aprendido com seus pais a lei do Senhor, pelo menos não como deveriam. A geração anterior havia perecido no deserto, praticamente toda ela. E Deus falou a essa próxima geração: não cometam esse erro. Mas o livro de Juízes, que é um adiantar no tempo, nos mostra que as coisas não estavam como deveriam estar. Josué, que está entre Deuteronômio e Juízes, Josué deixou claro para Israel, quando ele liderou o povo, como eles deveriam assumir, cada família, a sua responsabilidade para o bem da nação. Que responsabilidade, pastor? De honrar o compromisso com o Senhor, por meio de aliança, de preocupar-se em obedecer ao Senhor. Josué, capítulo 24, a conclusão do livro desse grande líder que Deus levantou, diz nos versos 14 e 15, ouça, por gentileza: agora, temei o Senhor, e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses que vossos pais cultuaram, além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor, mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a que vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa cultuaremos ao Senhor. Josué estava ali diante da nação, mas falando nas famílias. Olha, a nossa família deseja servir a Deus, cultuar a Ele. E eu te convoco a fazer isso. E se você for ler o capítulo, vai ver que toda a nação repetiu: nós também, nós cultuaremos ao Senhor. Só que depois que essa geração passou, veio a geração que está em Juízes. Ou as gerações, já que foram mais de uma, que está em Juízes. Juízes do capítulo 2, verso 7, diz assim: o povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele, e que haviam visto os grandes feitos do Senhor havia realizado em favor de Israel. Perceba no capítulo 2, está dizendo: enquanto Josué e os líderes que estavam com ele estavam com o povo seguiu o que comprometeu-se a fazer. Agora, verso 10 e 11, nos mostram por que está acontecendo isso no capítulo 13. Juízes 2, 10 e 11. Depois de toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os baals. Foi aqui no capítulo 2 que esse ciclo se iniciou da maneira que vemos no capítulo 13. Então o que está acontecendo aqui, na geração de Manoá e da sua esposa, já estava acontecendo já há algum tempo em Israel.
Porque depois que os líderes que trouxeram o povo para entrar na terra passaram, houve o declínio das famílias e da nação. E isso acontece, como eu disse, com todas as nações no mundo. Elas se levantam e caem na medida que as famílias se levantam e caem. É por isso também, não é só por isso, é acima de tudo porque Deus estabeleceu a família, mas é por isso também que nós temos a tanto valor à família, nos preocupar tanto com nossas próprias casas e cooperarmos uns com os outros na edificação de famílias no meio do povo de Deus. É pelo bem do povo de Deus, mas abençoa a nação como um todo. Na verdade, de certa maneira, se nós olharmos para as últimas décadas, o declínio da sociedade chamada ocidental é o declínio do casamento. É o declínio ou a inversão da relação pais e filhos. O declínio da sociedade ocidental é a ruptura com a estrutura da família. Tudo o que está acontecendo, de alguma maneira, tem raízes em algum lugar no abandono do padrão do Senhor e da família, e de uma família que busca o Senhor ainda mais dependente de Deus. Nós não podemos colocar aqui, quando nós voltamos para o capítulo 13, que é o nosso foco, toda a responsabilidade dessa queda que o livro de Juízes relata nos pais. Não podemos simplesmente dizer, olha, os pais não ensinaram. Com certeza, em muitas daquelas casas, os pais ensinaram, mas filhos foram desobedientes. Em outras tantas casas, o problema foi o inverso. Pais negligentes, que não ensinaram. Então, houve negligência nos lares de ambos os lados. Pais que não ensinaram, filhos que se recusaram a ouvir. E o que nós vemos, então, nessa passagem, é uma família. Não sei se você já reconheceu, mas essa aqui é a família que seria a família de Sansão. A família de Sansão. Uma família comum. Uma família comum. Seus pais eram pessoas comuns dentro da nação de Israel. Eles não eram pessoas de destaque, nobres, não eram. Uma família comum. E essa família, especialmente, começando com Manoá e com a sua esposa, eles ilustram para nós como nós devemos agir para que famílias comuns como as nossas possam servir ao Senhor e ser edificadas no Senhor numa sociedade em declínio, como é a nossa também, assim como era deles. E nós vamos abordar nessa passagem os personagens e algumas lições que eles ilustram para nós a partir da ordem que eles aparecem na narrativa. Primeiro, a esposa de Manoá, que poderíamos resumir, retratada aqui como uma mulher sábia e submissa. O capítulo que lemos, no versos 6 e 7, diz assim: então a mulher entrou, contou tudo ao marido. O que ela contou ao marido? Ela descreve a cena que ela tinha experimentado nos versos anteriores. Um homem de Deus veio falar comigo, seu semblante era como de um anjo de Deus, sua aparência era temível, não lhe perguntei de onde era, ele não me revelou seu nome, mas me disse, tu engravidarás, terás um filho. Por isso, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe, até o dia da sua morte. Nós não sabemos, pelo texto, e nem por outra parte das Escrituras, por que Deus enviou o seu mensageiro primeiro à esposa de Manoá, ao invés de falar com ele. Não sabemos por quê. Muitas vezes, na relação pactual que Deus tem com as famílias nas Escrituras, Deus falava, por exemplo, no meio do seu mensageiro, com o pai, marido, muitas vezes. Por exemplo, Deus falou com Adão, falou com Noé, falou com Abraão, eu poderia citar outros. Em outros episódios, o Senhor estabeleceu começar primeiro falando com a esposa, mãe. Na maioria dos casos que isso aconteceu anteriormente, e depois até dessa história, porque o pai ou estava em desobediência ao Senhor, ou estava ausente. Mas não é esse o caso, que nós veremos daqui a pouco, não era de forma nenhuma o caso. Nós não sabemos por quê, mas de alguma maneira o Senhor estabeleceu começar por essa irmã, por essa serva dele, uma mulher, uma esposa, uma mãe anônima. Nós não sabemos o nome dela, mas que age com sabedoria em não descartar aquilo que Deus estava falando com ela. E mais, ela, além de ouvir, estar atenta ao que o Senhor está falando, ela deixa claro pelas suas ações que ela tinha a intenção de manter o padrão que Deus estabeleceu desde a criação, de estar em submissão ao lado do seu marido, seguindo assim o padrão da lei de Deus, num mundo onde ninguém seguia o padrão da lei de Deus.
Israel, nós lemos, estava fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. Estava na mão dos filisteus há 40 anos, porque desobedeciam à lei de Deus. Mas uma irmã, que nós nem sabemos o nome, ela não só está atenta ao Senhor, ouvindo o Senhor, mas ela deseja manter o que a lei estabeleceu como padrão. O fato de Deus ter enviado o mensageiro para ela, não fez com que ela rompesse a estrutura que Deus estabeleceu para um lar. Ao contrário de Eva, por exemplo, essa mulher, essa irmã, foi sábia. Ela buscou o seu esposo e confiou nele para que juntos buscassem a Deus. Quando o anjo volta a aparecer, inclusive, se você olhar nos versículos 9 e 10, você vai perceber que esse padrão vai se repetir. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus foi falar com a mulher mais uma vez. Quando ela estava sentada no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu depressa até a sua casa para dar a notícia ao marido, e lhe disse: apareceu aquele homem que veio falar comigo outro dia. A esposa de Manoá busca o seu esposo imediatamente, não devido a qualquer fraqueza espiritual, porque se ela possuísse alguma fraqueza espiritual, Deus não falaria com ela, não é por isso que ela procura o seu esposo, mas ela busca Manoá porque ela entende que Deus estabeleceu, por princípio, que seu esposo precisa estar ciente do que está acontecendo, para que conduza a sua família e ela possa estar ao seu lado nessa condução. Interessante essa percepção que essa serva de Deus teve. Ela ouve o Senhor, e numa sociedade onde praticamente ninguém, pelo menos que se saiba, obedece à lei do Senhor, ela pensa: eu preciso buscar agora Manoá, colocá-lo à parte do que está acontecendo, e juntamente com ele buscar o Senhor, e ver como o Senhor vai usá-lo para conduzir a nossa casa, e eu estarei ao lado dele para isso. Ela mostra lições, creio eu, cruciais, simples, porém cruciais. A primeira delas, antes de nós avançarmos, é que ela mostra confiança em Deus num cenário impossível. Ela era estéril, não podia ter filhos. E ela confia que Deus vai dar uma solução. Ela não sabe como exatamente, mas se o Senhor falou, então ela nos ensina que devemos confiar no Senhor, mesmo num cenário, aos nossos olhos, impossível. Ela também nos ensina que ela é uma mulher sábia, e assim devemos ser também, para discernir a palavra de Deus. Ela ouviu o mensageiro do Senhor. Naquele tempo ela não tinha a palavra de Deus registrada. Deus fala com ela diretamente pelo mensageiro, e ela ouve com atenção. Quando ouvimos a palavra de Deus, devemos ouvir com atenção e buscar discernir: Senhor, o que o Senhor está querendo ensinar para mim, para minha família, para minha igreja, para nós nesse momento? E ela também nos ensina uma lição preciosa, assim como as anteriores, de que ela era uma mulher submissa ao marido, entendendo que esse é o padrão estabelecido por Deus. Ela não se sentiu menor por isso, e nem rogou para si ser superior, porque ela recebeu primeiro essa mensagem, mas ela manteve o padrão que Deus estabeleceu. Ela encontrou um ponto de equilíbrio que só alguém que busca o Senhor, submete a Deus, pode fazer. Não é natural, não era uma virtude dela ou de quem quer que seja, nem minha, nem sua. Só o Senhor faz isso, e o Senhor fez isso com essa serva, nos ensinou. Obedecer ao Senhor, seguir o padrão dele, abençoar a família, ela estava abençoando a sua casa ao fazer isso. Depois da esposa de Manoá, aparece Manoá, que é um homem temente a Deus, firme, porém humilde. Se você observar o verso 8 do capítulo 13, olha como Manoá é descrito nas suas ações. Então Manoá suplicou ao Senhor: Ah, Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. A primeira reação de Manoá, quando ele ouviu sua esposa dizer que Deus havia falado com eles, que Deus agiria na família dele, foi orar. A primeira ação de Manoá foi orar. Meus irmãos, essa deveria ser uma reação comum, mas todos nós precisamos lamentar e dizer: Senhor, infelizmente nós não agimos assim com tanta tranquilidade ou naturalidade. Todos nós, todos os servos do Senhor, o primeiro que devemos fazer sobre qualquer coisa importante, decisão e tudo mais, é orar. Manoá, antes de fazer qualquer coisa, antes de perguntar como é que era o mensageiro, né? Ele não estava curioso para saber se tinha asa, se não tinha asa, se era veste branca. Ele falou assim: vamos buscar o Senhor. E ele roga ao Senhor, ele clama: Senhor, fala conosco, nos explica o que está acontecendo. Percebe, ele não sabe nada. Ele fala: Senhor, se é o Senhor, nos conduz. E essa é a primeira lição
para um homem piedoso, e até uma mulher, um filho, um idoso, uma criança, um homem piedoso quer abençoar suas famílias, abençoar a esposa, os filhos, precisa cultivar uma rotina de oração. E quantas vezes nós homens precisamos fazer exatamente como Manoá? Senhor, eu não tenho ideia do que fazer agora. Eu sei que cabe a mim conduzir essa casa, mas eu não tenho ideia do que fazer. Esse problema, ou essa situação que chegou agora, para mim, é terreno novo. Senhor, como eu faço? Me ensina. Me ensina. Orar ao Senhor mostrou a humildade e o desejo de ouvir ao Senhor. Ele orou ao Senhor. E o que ele não fez também serve de lição, creio, para nós. O que ele não fez, pastor? Manoá não ficou ressentido porque a sua esposa tinha recebido a palavra de Deus primeiro. Não, de forma nenhuma. Ele não a tratou com desdém e nem entregou para ela a responsabilidade que era dele de conduzir a casa. Esses dois extremos são perigosos. Você percebe que nesses dois extremos há perigo? Ele poderia menosprezá-la, que seria um erro grave, dizer, olha, Deus falou contigo coisa nenhuma, eu que vou conduzir essa família, Deus fala comigo. Isso seria um erro grave. E igualmente grave seria dizer, olha, já que Deus falou contigo, faz o seguinte, faz o que você quiser, eu vou seguir, segue você e eu vou atrás, vamos lá. Como, por exemplo, Abraão, o patriarca, fez quando Sarai trouxe o plano, né? Faz o seguinte, Deus está demorando, eu tenho uma serva, tenho um filho com ela, que será meu filho. Se você for lá, o texto de Gênesis diz que Abraão falou, o que você quiser fazer. E depois, igualmente, quando Sarai falou, agora essa serva me humilha, e ela está me fazendo mal, precisa tirá-la daqui. E Abraão falou, faça o que você quiser. Como que a gente dissesse, eu lavo minhas mãos, não importa. Segue, eu sigo, você vai lá. Manoá não. Ele não desdenhou da esposa, não menosprezou de forma nenhuma, e nem entregou a ela a responsabilidade que era dele. Ele humildemente buscou o Senhor e assumiu a sua responsabilidade. Ele orou, ele foi humilde e equilibrado na busca ao Senhor, e mais, ele mostrou uma fé que não fazia qualquer sentido a princípio. Se você olhar para a oração, ele diz que ele pede ao Senhor que o oriente sobre o menino que há de nascer. Ele não falou, se um menino nascer, Senhor, se acontecer isso, não. Senhor, eu preciso que o Senhor fale conosco, nos oriente, nos ensine, para saber o que fazer com o menino que vai nascer. Ele confiou que o que Deus falou ia acontecer. A mulher é estéril, provavelmente, idade avançada, os dois, pela informação que nós temos aqui, não sabemos exatamente a idade toda, mas estéril, idade avançada. Mas ele fala, Senhor, se o Senhor assim falou, se a tua palavra é essa, quando e como nós faremos? Não é se acontecer, quando. Não é uma questão de possibilidade, uma hipótese. É confiança naquilo que Deus falou. E a oração dele foi atendida. O clamor dele de pedir ao Senhor, o Senhor nos ensina, foi atendido. Só que o mensageiro voltou a falar com quem? Com a esposa de Manoá. E qual foi a razão de Manoá? Versículo 11. Dá uma olhada na sua Bíblia, versículo 11. Os irmãos estão com a versão Maria NAA, não é isso? Vamos fazer o versículo 11 juntos, então? Então, Manoá sabia que era sua responsabilidade liderar aquela casa. A esposa dele mostrou também sabia. E então, ele deveria tomar alguma ação. Mas ele sabia também, parece demonstrar isso nas ações, que ele não tinha exclusividade na relação com Deus. Ele orou, o Senhor respondeu, mas ele não tinha exclusividade. Deus não era obrigado a falar só com ele. Sua mulher era uma serva de Deus também, igualmente piedosa como ele. E Deus estabeleceu falar com ela. Ele não demonstrou melindre mais uma vez, ele ouviu a sua esposa e a seguiu, não como quem segue alguém cegamente, mas porque entende. Deus respondeu às nossas orações. Eu preciso agora então ir lá. Cadê esse que veio falar em nome do Senhor? E tudo isso porque ele era um homem que temia o Senhor. As ações dele são de um homem que temia o Senhor. Antes de nós prosseguirmos para a última parte, creio que aqui há algumas lições que mencionei, mas quero destacar. Primeiro,
precisamos, todos nós, mas especialmente nós homens, à luz da palavra de Deus, cultivar humildade. Porque, meus irmãos, assim nós não ficaremos melindrados com tanta facilidade. Muitas vezes, nós homens ficamos com o nosso orgulho ferido com muita facilidade. Qualquer coisa é o suficiente para nos fazermos nos sentir diminuídos, quando nem sempre essa é a intenção. Nem sempre. Precisamos ter humildade, especialmente perante o Senhor, mas no lar também, para entender, sim, recebemos de Deus uma responsabilidade de conduzir e liderar, que é uma grande responsabilidade, inclusive, mas nós somos servos do Senhor. Servos, sermos humildes para não sermos tão facilmente melindrados. Costumo falar com os meninos, os rapazes da igreja, que o homem cristão, se nós fôssemos ilustrar o homem cristão, servo de Deus, ele deveria ser duro por fora, como quem tem uma carapaça, e mole por dentro. Duro por fora porque não é qualquer coisa que o afeta. E mole por dentro porque ele tem um coração que está humilde, pronto para ouvir, está do lado. Infelizmente, devido a uma sociedade que vira de costas para Deus, ela costuma cultivar o contrário. Homens mole por fora e duro por dentro. Qualquer coisinha que se fala, parece que está matando a pessoa. Homens que parecem meninos. E dentro é duro, o coração nunca se quebranta. Nós somos o seu perfeito. Mas ele foi humilde. E ele não ficou facilmente melindrado, pelo contrário. Ele desejou buscar o Senhor e entender o que estava acontecendo. Mas ele teve sabedoria para liderar sua esposa. Ele deu ouvidos a ela, mas não abriu mão do seu compromisso de conduzi-la, de conduzir a casa. Nós seremos sábios ao ouvir nossas esposas, mas sem nunca abrir mão da nossa responsabilidade, do nosso papel de conduzir. E, acima de tudo, um homem temente a Deus. Ele queria saber do Senhor como conduzir essa casa nesse novo desafio. E a última parte, nós vamos olhar para os dois juntos agora, atuando e buscando ao Senhor. Manoá e sua esposa buscam ao Senhor. Nós vimos no versículo 8 que Deus ouviu a oração de Manoá, e Deus, inclusive, voltou a falar com Manoá. E eu peço para você que volte para o versículo 8, para ver uma pergunta que é feita aqui. Então Manoá suplicou ao Senhor: Ah, Senhor meu, suplico-te que o homem de Deus que me enviaste venha até nós mais uma vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que vai nascer. Muitas vezes as pessoas perguntam, creio que o reverendo Luiz não é diferente, os pastores aqui não é diferente: pastor, como é que a gente cria filho no mundo como o de hoje, né? Meus irmãos, exatamente como se criou filho em qualquer época. Igualzinho. Só é um pouco mais rápido agora. Só um pouco mais rápido. Mas as coisas que acontecem são as mesmas que sempre aconteceram. Só que antes, quando tinha um tiro de fuzil numa guerra na Ucrânia, a gente descobria 3 anos depois num livro. Agora a gente vê em tempo real na internet ou na televisão. A velocidade aumentou, mas as coisas continuam as mesmas. Então, como é que cria, pastor? Fiz uma época como a nossa. Da mesma forma que sempre foi chamado das famílias que servem ao Senhor fazer, na dependência de Deus. Manoá fala: Senhor, eu preciso saber como eu farei, como o menino o Senhor me dá. O Senhor me dá um filho que eu não esperava. Humanamente falando, era impossível ter esse filho. E agora que o Senhor me dá, como eu faço? Como eu faço com ele? 2 questões acrescento para nós aprofundarmos isso. Primeira, por que Manoá e sua esposa não simplesmente criaram Sansão de acordo com as práticas da sua época, né? Eles podiam pensar: olha, é fácil criar filho, né? Vamos olhar para as famílias à nossa volta, o que eles fizeram a gente copia, né? É assim que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai num jantar chique na casa de um amigo, né? A gente não sabe qual garfo que a gente usa, o que a gente faz? Olha para o lado. Ah, esse garfo que usa para salada, eu nem sabia que tinha diferença. Mas na criação de filhos não pode ser assim. Você não pode simplesmente falar: vou fazer o seguinte, deixa eu ver o que todo mundo faz, eu faço igual. Se Manoá fizesse isso, Sansão seria instruído naquela geração que foi descrita como gente que faz o que era mal aos olhos do Senhor. Então ele fala: Senhor, não posso seguir esse caminho. O que eles fazem eu não posso fazer. Eu preciso de outra coisa, eu não sei. Seria até mais fácil, na verdade. A princípio seria fácil seguir apenas o que todo mundo está fazendo. Não geraria, a princípio, nenhum sofrimento, nenhum esforço. Deixar as coisas de qualquer jeito, meus irmãos, traz facilidade na hora. Só que depois
Dá muito trabalho, muito trabalho. Nós, como pais, podemos nos esforçar agora, ter trabalho agora que eu digo na fase que você tiver com seu filho, está sob seus cuidados. Nos esforçar agora para colocar no caminho do Senhor o mais cedo possível e nos dedicarmos para preservar ali. E depois, colher vida mais tranquila, nunca é totalmente tranquila, mas mais tranquila. Ou podemos fazer o contrário. Largar, deixar o tablet ensinar, mas aí, quando chegar à frente, haverá um desafio. E não vai ser pequeno. Eu espero que pela mão de Deus graciosa que é, nenhum dos irmãos tenha que lidar com isso. Mas o mundo à nossa volta mostra que é mais comum do que nós gostaríamos desse caminho. Eles não queriam seguir o caminho de todo mundo. Eles falaram, Senhor, como a gente faz para não ser igual o mundo à nossa volta? Com essa família. E outra questão, a segunda que eu falei que eram duas. Ela nem estava grávida. Ela nem estava grávida. Por que a gente tinha que se preocupar com isso? Ela nem estava grávida. Só que esses servos do Senhor, Manoá e sua esposa, eles buscam o Senhor porque eles querem criar o seu filho exatamente como Deus estabeleceu. E essa talvez seja a principal lição dessa família. Então, isso que eu já mencionei aqui. Olha o versículo 12, porque é uma repetição agora enfática dessa questão. Então Manoá disse, quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? E o que ele fará? Como devemos criar o menino? Eles querem saber qual é a direção para apontar essa flecha, para usar a linguagem do salmista, né? Para apontar essa flecha que o Senhor estava confiando na mão deles. Senhor, o Senhor nos confia essa flecha, para onde nós apontamos ela agora? Como a gente faz? O livro de Tiago, o Novo Testamento, diz claramente no capítulo 1, versículo 5, que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá livremente tal sabedoria. Eles estão admitindo, Senhor, nós não temos a sabedoria necessária para instruir esse menino, não temos. Olhando para a nossa volta, a gente não quer seguir esse caminho. Como nós vamos apontar esse menino para o Senhor? Precisamos, todos nós, aprender a buscar a Deus, ouvir a direção do Senhor e colocar em prática, na criação dos nossos filhos, aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, para que não tenhamos gerações futuras, como essas gerações do livro de Juízes, onde um ciclo toda hora se repete. De novo, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Não devemos ceder, meus irmãos, às influências do tempo à nossa volta. Não devemos ceder à tentação de criar as próximas gerações exatamente como todo mundo cria. Até porque os nossos filhos vão pensar que esse é o caminho, muitas vezes vão falar, mas todas as pessoas fazem isso, pai. Mas mãe, todo mundo faz isso. Exatamente. É porque não é para fazer como todo mundo está fazendo. Numa geração onde as pessoas não buscam a Deus, mas apontá-los para o Senhor. Sansão, para concluir, seria o filho desse casal. A história de Sansão, ela é cheia de reviravoltas, algumas inclusive únicas, acontecem apenas com ele, pelo menos pelo que se sabe pelas Escrituras. A biografia de Sansão, ela traz alguns elementos muito complicados. Inclusive nós veremos, você pode ver na biografia dele, que ele cometeu muitos erros e muitos pecados, na vida adulta, já. Só que uma leitura minimamente dedicada e atenta vai perceber que mesmo assim, Sansão foi usado por Deus para libertar o povo de seus inimigos. Mas eu acredito que a avaliação que o autor inspirado de Hebreus faz é a melhor de todas. Eu chamo a sua atenção para Hebreus capítulo 11, 32 a 34. Hebreus 11 é conhecido na tradição cristã como a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11 relata por nome, e alguns sem o nome, homens e mulheres que serviram ao Senhor com fidelidade, e alguns pagaram com a vida por isso. E Hebreus 11 fala o seguinte, 32 a 34. O que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Esses, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros.
Sansão, com essa biografia toda complicada, ainda foi um servo usado para livrar o povo do Senhor, e ele aparece na galeria dos heróis da fé. É verdade que, juntamente com os heróis de Israel, nesse ponto, ele não tem tanto destaque assim, mas nem Davi. Nem Davi. Davi, que foi o maior rei que Israel possuiu na sua história, está na mesma linha. Sansão é colocado do lado dele. Como se dissesse, falar de Sansão, de Samuel, de Davi é a mesma coisa. Em um mundo que despreza a lei de Deus, uma sociedade que vai na contramão do Senhor, uma família decidiu seguir ao Senhor. E mesmo não tendo sido tudo perfeito, Deus usou o filho dessa família para fazer a sua vontade e libertar o seu povo. Sansão, mesmo em todas as suas complicações, ele serviu como sempre são as sombras, né? Uma sombra imperfeita, porém importante, daquilo que Cristo faria. Você lê a narrativa mais à frente, vai ver que no dia que Sansão morreu, e não há tempo de eu entrar muito nesse ponto, não era nem o objetivo hoje, mas Sansão não suicidou-se. Sansão aceitou uma morte sacrificial. Diz que naquele dia ele derrotou em um dia mais do que todos os filisteus que ele tinha derrotado em todo o seu ministério. E não tinha sido poucos, não. O ministério de Sansão, de batalhas, não tinha sido poucas vitórias sobre filisteus. Ele tinha um histórico longo de derrotar filisteus. Na sombra imperfeita que ele foi, ele mostrou como Deus livrou o seu povo, porque o filho de uma família buscou o Senhor. Aquela família buscou o Senhor, dependeu de Deus, obedeceu a Deus, quis saber como fazer com seu filho, e Deus assim os abençoou. Precisamos andar, meus irmãos, segundo o padrão de Deus, para os relacionamentos familiares. Como maridos, devemos amar nossas esposas de forma sacrificial e assumir a nossa responsabilidade de condução do lar. Como mulheres, cada irmã deve se submeter a seu esposo, tendo a satisfação em auxiliar na condução dos lares, como Deus confiou aos pais essa missão. Como pais, então, buscamos sabedoria em Deus para ensinar nossos filhos segundo a vontade dEle, não a nossa apenas. E como filhos, cada um deve se submeter a seus pais, desejando experimentar dias prolongados pelo Senhor. Tudo o que foi ensinado na lei foi visto na prática em gente comum, cheia de defeitos e pecados, mas que apenas decidiu obedecer ao Senhor, buscar ao Senhor e permanecer fiel a Ele, dependendo dEle. É isso que Deus espera de nós. Deus não espera a sua família perfeita e nem promete que a fará perfeita. Mas o que Deus requer de nós, o seu povo, famílias dependentes dEle, que confiam nele, que buscam crescer e melhorar e obedecer ao Senhor naquilo que Ele estabeleceu na sua palavra, nos relacionamentos, na condução dos lares, no trato. E assim, o Senhor, não somos nós, o Senhor há de abençoar por meio das famílias a igreja local, a igreja de forma mais ampla e até o país. Meus irmãos, muito que nós vemos no noticiário e cerca a nossa volta, inclusive de violência, pode ser rastreado diretamente para famílias destruídas, quebradas, marcadas pelo pecado, pela violência e pelo abuso, porque estão longe do Senhor. Nós precisamos, como povo de Deus, então, edificar famílias na palavra do Senhor, dependendo dEle, para que possamos ver pela glória do Senhor, para a glória do Senhor, melhor dizendo, e pela graça dEle, nas próximas gerações, frutos diferentes do que temos visto no mundo à nossa volta. Eu creio que o Senhor, assim como fez nessa família, no meio do povo da aliança, que desobedeceu ao Senhor, Deus preservou uma família e os usou. Deus faz assim ainda hoje, pela sua bondade. Que Ele faça isso no nosso meio ainda hoje também aqui. Vamos orar? Bendito Deus, te damos graças, porque podemos, ó Pai, pela Tua palavra, ser confrontados, Senhor, com a nossa fraqueza, nossos pecados, mas também recebemos dela, Senhor, o alimento e a força para que possamos, em arrependimento, caminharmos a cada dia em novidade de vida. Nos ensina, Senhor, a sermos servos dedicados ao Senhor, obedientes à Tua palavra, que confiam nas promessas que a Tua palavra apresentam e assim caminham, Senhor, desejam caminhar em obediência ao Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, a aplicar esses fundamentos aos nossos lares, para que, como maridos, como esposas, como pais, como filhos, possamos viver segundo a vontade que o Senhor revelou na Sua palavra.
para que nossas famílias, dependentes do Senhor, possam ser instrumentos nas tuas mãos, ó Pai, para abençoar todos aqui à nossa volta, à medida que nós colhemos os frutos abençoados da obediência e da busca pelo Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos, confiados no Teu Filho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.